Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Esse mês nós vamos falar sobre obsessão. Sim, nós vamos passar um mês falando sobre obsessão. É um tema de muita curiosidade, mas, acima de tudo, de muito esclarecimento. A obsessão é um processo que está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina. A gente acha que a obsessão é um fenômeno pontual que acontece com algumas pessoas e nos leva ao ápice, né, dos maiores desequilíbrios e loucuras que nós podemos alcançar. Mas não. A obsessão começa na nossa vida de uma maneira muito sutil, né? E a ideia é justamente percorrermos esse mês compreendendo esse processo para que a gente consiga ter mais consciência de quando nós estamos envolvidos em processos obsessivos. Além disso, a gente enxerga muito o tema obsessão como algo que nos coloca no papel de vítima. E, na verdade, o processo obsessivo, por muitas vezes, é iniciado através das nossas ações obsessoras, né? O que quer dizer que eu obsedio pessoas, mesmo sem perceber, né? E a gente aprende também que todo o processo obsessivo somente se realiza porque a porta é aberta por nós mesmos, através dos nossos desequilíbrios. Então, eu vou me inspirar durante todo o mês para falarmos desse tema nesse livro chamado Perispírito, ok? De Zalmino Zimmermann. Esse livro é um livro grande, né? É um livro que explica sobre como se comporta a composição, os atributos e funcionamento do perispírito, né? Então, lá no início do nosso programa, se você não acompanhou o programa desde o início, pode procurar na lista dos episódios, porque lá no início a gente fala, né, sobre o perispírito. E aí, de uma maneira bem abrangente e resumida, a gente explora um pouquinho o tema. Mas é um tema profundo, né, de muito conhecimento, e não é à toa que existe um livro desse tamanho só para falar do assunto, né? Pois bem, então, para explorarmos os temas, nós vamos fazer o seguinte. Hoje, que é o primeiro episódio desse mês, que vamos falar de obsessão, nós vamos começar falando das tensões psicológicas, né? É uma parte do livro que está inserido no capítulo de perispírito e enfermidades, porque a gente precisa começar a entender como que funciona o desequilíbrio na gente, né? E o desequilíbrio que nos leva a desordens, né, mentais, psíquicas, emocionais e físicas. Por isso está dentro do capítulo de enfermidade. Na segunda semana, nós vamos falar das causas da obsessão, ok? Depois, na terceira, a gente fala da relação, né, da obsessão, porque envolve a relação de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Então, nós vamos explorar isso. Na quarta semana, a gente fala do processo obsessivo em si. Como que começa e qual fluxo, né, de sequência que pode, então, chegar a um nível de maior agravamento, né? Como eu disse, tudo começa muito sutil. E aí a gente conclui na quinta semana falando da evolução,
do perispírito, porque o processo obsessivo faz parte da nossa idade moral. E à medida que nós vamos evoluindo, é que nós vamos, então, deixando de viver esse processo. Nós vamos entender tudo isso durante o mês. Então, falando das tensões psicológicas, eu vou começar lendo só uma partezinha para embasar o que nós vamos tratar aqui, né? Então, a passagem de tensões psicológicas começa da seguinte forma. As tensões psicológicas e as experiências traumáticas alinham-se claramente entre os fatores desencadeantes de enfermidades, né? Então, nós estamos falando das tensões psicológicas e das experiências traumáticas. Vamos lembrar que nós somos filhos de Deus. Portanto, nós herdamos todos os atributos da divindade, né? Logicamente, limitado ao papel que exercemos como filhos. Então, por mais que a gente atinja a evolução, nós não iremos ter, né, essa soberania divina, porque Deus é o Criador, né? Então, Ele é que sempre nos conduzirá. Portanto, a evolução que a gente busca é esse processo de aperfeiçoamento para que alcancemos uma idade moral que nos foi inspirada e exemplificada através de Jesus, que veio nos mostrar, olha, esse é o destino, né, de vocês. Foi para isso que vocês foram criados, para amar, para viver este amor contínuo, presente em ação, certo? Então, nós somos amor, nós somos luz. Só que como somos criados na simplicidade e na ignorância, nós não sabemos utilizar dos atributos que temos. Então, por mais que tenhamos ignorâncias, por mais que nos equivoquemos nas nossas ações, isso não muda o fato de que eu sou um filho de Deus. Por isso o mal me perturba. Por isso, os desequilíbrios me machucam, me enfraquecem, porque o mal é como uma gota de ácido numa pétala de flor. E eu sou a pétala de flor, entende? Por isso que essas tensões psicológicas que a gente tem, situações que causam trauma, nos causam desequilíbrio. Porque fomos criados pelos atributos da divindade para amar. Então, quando acontece algo que fere o fluxo de amor, a gente sente esse desequilíbrio, né? Esse desconforto e essa perturbação. E o nosso perispírito, que é esta roupagem semimaterial que une a alma, né? Que une o espírito ao corpo físico, então possui toda uma configuração energética, fluídica, que mantém a união do espírito ao corpo físico, né? Então, através do perispírito, o que eu, espírito, sinto se transmite ao corpo físico. E o que o meu corpo físico sente se transmite a mim. E é assim que fica essa relação integrada entre espírito e corpo material. Estamos sempre sentindo um ao outro. Então, quando eu, espírito, vivencio algo que fere o amor, me gera uma tensão psicológica. E essa tensão psicológica se desdobra em uma série de emoções e sentimentos que, a depender da profundidade, viram um marco na minha trajetória, se tornando então um trauma.
E esse trauma se caracteriza justamente por ser algo que se firmou, que criou raízes em mim. Então eu vou seguir em frente com essa marca muito sensível. E a depender do que eu vivo com o externo a mim, esse externo toca essa marca de um jeito que eu reajo emocionalmente com essa tensão psicológica. Então, essa realidade que a gente vive nas relações interpessoais, nas experiências em que buscamos realizações e vivemos frustrações, tudo isso vai mexendo com o nosso equilíbrio, né? E aí, continuando aqui, aproveitando de algumas passagens do livro, então a gente tem aqui a seguinte explicação, né? Que diz assim: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E toda aflição animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, perceba que estamos falando da emoção violenta como sendo a causadora do desequilíbrio, que me leva às enfermidades, né? Sejam elas psíquicas, sejam físicas, são originadas do meu desequilíbrio, que vem como uma martelada, né? Então, eu sou o conjunto de uma série de funcionamentos mentais, orgânicos, energéticos. Então, quando vem essa força que fere a fluidez do amor, é como se essas engrenagens que estão girando sofressem essa agressão. E aí há um desequilíbrio. Opa, uma peça sai do lugar, aí uma empurra a outra, aí começa a gerar todo o efeito, né, desse desequilíbrio. Quando a gente fala só da matéria, fica mais fácil até entender, né, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente estuda isso, né, na escola, todos nós somos obrigados a estudar isso, né? É diferente do funcionamento do perispírito, da relação psicológica, da relação energética, fluídica. Mas, enfim, se você se alimenta de algo que seu organismo não lida bem, é a mesma coisa, né? Sobrecarrega o estômago, sobrecarrega o intestino, e aí vão gerando efeitos nos outros órgãos, e daqui a pouco você desenvolve doenças crônicas até, né? Ou não, ou doenças pontuais, em que você vai ter que canalizar esforços com constância, com disciplina, para poder reestabelecer o equilíbrio do corpo físico. Mas esse processo não acontece só com o corpo físico. Esse processo acontece com a mente, com a inteligência do espírito, com as emoções, com as energias. Por isso, nós estamos iniciando esse mês, né, em que vamos explorar de uma maneira mais profunda a obsessão, falando dessa tensão psicológica, porque tudo parte daí, né? Somos amor, apenas não sabemos ainda como colocar o amor em prática em todas as circunstâncias, em todos os lugares ou com qualquer irmão nosso, né? Então, por isso nós estamos vivendo esse processo encarnatório para a gente exercitar daqui, pensar, refletir, mudar de visão, tenta de novo, tenta diferente, e a gente vai desenvolvendo a habilidade de amar. Eu sou o amor, ainda possuo ignorâncias, por causa das ignorâncias eu cometo equívocos, mas estou continuamente desenvolvendo a inteligência e absorvendo, então, a habilidade de amar.
Por isso Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Aqui estão os espíritos que precisam passar por esse processo ainda de desenvolvimento integral da inteligência, que nos leva à integração de quem somos, o nosso verdadeiro eu, a minha força de amar, a minha capacidade de expandir a minha luz em ações de amor. Então eu vou cometer equívocos, eu vou lidar com situações que eu não sei lidar e eu vou viver as consequências dela. Por isso Jesus diz que a felicidade não é desse mundo. É natural que tenhamos durante toda a caminhada sequências de tensões psicológicas que vão me gerar desequilíbrios. E esses desequilíbrios vão se expressar através de enfermidades psíquicas, orgânicas ou espirituais. Porque tudo está interligado. Eu, espírito, meu corpo físico e a mente, imprimindo no corpo físico quem eu sou e as minhas verdades. E aí, para concluir, então, eu trago um convite, né? Que é feito em que nós temos o seguinte: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável, porque como ainda não sabemos com segurança, né, agir no amor, o exercício de sermos bons requer uma energia, uma disposição, o contínuo exercício, por isso diz infatigável no sentido de sempre fazer de novo, e tentar de novo, e continuar, né? E tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor que está em nós e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto, né? No sentido de que se eu não canalizo os meus esforços para minha evolução, para minha cura, para o refazimento, a cada vez que eu entro nos processos de enfermidade, eu acabo aceitando essa destruição contínua, né? Me atrofiando a própria inteligência, desistindo do aprendizado. Por isso é um suicídio indireto, é uma desistência do propósito de viver, né? A gente vê muito o convite das religiões nos chamando para o bem. E aí cada religião com a sua forma, com a sua linguagem, com o seu entendimento. Aqui, inclusive, né, somos chamados para renovação mental através do estudo nobre e do serviço constante, porque o estudo nos traz discernimento. É onde a gente trabalha o conceito, a inteligência intelectual. Eu aprendo a discernir o bem do que faz mal. E o serviço constante é a prática, é quando eu coloco a minha energia, a minha disposição, a minha inteligência para agir no amor. Né? Então isso é um exercício constante, são várias tentativas que nós vamos fazendo. A gente não muda da noite para o dia. Eu não durmo de um jeito e acordo amando integralmente. A lei de progresso criada por Deus nos faz conquistar a inteligência e a habilidade de usar os atributos que eu tenho.
Então, a renovação mental vem disso, né? Eu estou trazendo conhecimentos já adquiridos, mas trago ignorâncias. E por causa da ignorância, eu cometo equívocos e vivo a consequência deles, né? Então, eu vou renovando, eu vou introduzindo novos conhecimentos na minha mente através do estudo e vou buscando o exercício disso através do serviço constante. Do contrário, eu irei patrocinar meu próprio desequilíbrio, alimentando essa cólera destrutiva, que é a enfermidade de qualquer natureza que seja, tá certo? Então, se você tem alguma alimentação que ao colocar no seu organismo vai causar um desequilíbrio nele e você continuar se alimentando disso sem parar e sem utilizar de recursos de recuperação, você vai promover um encurtamento da vida, né? Porque você vai levar seu corpo a não dar conta. É o suicídio indireto, né? A mesma coisa acontece se eu escolho não renovar a minha mente com novos conhecimentos e me renovar através de novas atitudes, né? Então, se eu não faço isso, eu vou patrocinando meu desequilíbrio e as minhas enfermidades, ok? Então, por hoje a gente conclui nesse entendimento e aí, na semana que vem, a gente dá continuidade ao tema obsessão, seguindo agora para a causa das obsessões. Até lá!